Mas foi ótimo. Que bom. Bom, o que está faltando a gente falar aqui para vocês da última aula que nós tivemos é acerca do direito dos acionistas e falar acerca também de como a gente vai ganhar dinheiro com ações. Então, a gente vai trabalhar isso com calma, porque cai na prova de vocês. Então, vamos ver aqui algumas coisinhas, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de direitos de acionista, né? Quem é que vai quem é que vai estar fiscalizando esses direitos, né? Nós vamos ter aqui, né, a B3, na realidade a CVM, né? A CVM, que é o órgão regulador que vai estar fiscalizando esses direitos, né? E todos os direitos que o acionista tiver, eles vão estar em relação à companhia, né? Então, em relação aos seus acionistas, né? Em relação a fiscalizar a gestão do voto, né? Gestão social, né? Direitos essenciais e condições de acionista, a gente vai ver isso aqui com calma, tá? E a gente vai ver também, né, com o efeito somente que, estando bem informados sobre as atividades da companhia que os acionistas poderão fiscalizar. Então, a gente tem aqui um direito, né, requerer informações da companhia, né? Então, é um direito necessário, tá, que todas as instituições. Pois é, então a gente. Pois é, né? Então, o que que acontece? Então, o primeiro direito fundamental e o mais importante dos acionistas é o direito à informação. Porque é através da informação que a empresa vai dizer como é que ela está, a sua saúde financeira, então ela vai mandar documentos contábeis, ela vai mandar relatório de auditoria, ela vai mandar, por exemplo, né, o parecer, né, da auditoria interna, ela vai ter que obedecer normas, ela vai ter que abrir a sua divulgação para dizer com quem que ela está fazendo parcerias, que tipo de pegada ecológica ela tem. Então, todas essas coisas as empresas vão estar atuando nesse sentido, tá? E, fora isso, né, seguindo também esse detalhe, né, a administração da empresa, quando eu falo assim, ó, relatório anual da administração, essa administração é o presidente. O presidente da empresa, ele é uma pessoa que ele é eleito, tá, por um colegiado, tá? Esse colegiado é formado por acionistas do tipo ordinário, tá? E esse presidente, ele vai fazer todo ano, né, um relatório anual das atividades que a empresa fez, né? Exemplo, por exemplo, o Bradesco é uma empresa SA, então todo ano vai ter um relatório de acionistas do Bradesco. Esse relatório de acionistas vai ter lá o presidente do Bradesco falando, agradecendo, né, falando qual foram as metas alcançadas, qual foi o resultado, quanto que o Bradesco distribuiu de lucro, quanto o Bradesco cresceu, quais são os objetivos futuros. Então, esse relatório anual da administração, o administrador ele faz com essa ideia, né? E também ele vai falar um pouco sobre política de reinvestimento de lucros. O que que seria isso, né? A empresa, ela distribui dividendos, né? Mas ela pode, por exemplo, simplesmente pegar uma parte dos seus dividendos e dizer assim, eu não vou pagar os acionistas 100% dos dividendos, 30, nem 10, ou então posso ficar com todos os dividendos, porque a ideia é reinvestir na empresa para que ela cresça lá na frente, tenha capital para fazer, adquirir tecnologia, fazer novas expansões e essas coisas todas, né? Então, isso aí é uma coisa que é feito, né? Tudo que se determina sobre lei das SAs e principalmente sobre essas políticas de dividendo está na lei das SAs, tá? Que é a lei 6.500 e alguma coisinha, que a gente não, eu não memorizo muito essa lei, tá? O relatório de administração também tem que ter, né, ideias sobre negócios sociais, né? Então tem uma pegada muito forte na bolsa de valores essa parte social. O que que a empresa devolve para a sociedade em relação a investimentos? Então você vai ter aí, por exemplo, o Bradesco tendo a Fundação Bradesco, você tem aí o Banco do Brasil investindo em esporte, o Bradesco investindo em esporte, você vê aí a Petrobras investindo em meio ambiente, conservação do meio ambiente, proteção a animais ameaçados de extinção. Então, você tem aí algum negócio social. A empresa tem que trazer uma parte disso, né? Ela não tem que só tirar da sociedade, ela traz algo, ela traz isso em benefício. Normalmente, as empresas aqui no Brasil investem em educação.
tá? Investe em educação. A gente vê os principais bancos trabalhando fortemente com isso, né? E os principais fatos administrativos de cada exercício social. Esses principais fatos administrativos vão desde as despesas mais significativas ao lucro mais significativo, até mesmo o evento social mais significativo que a instituição fez, né? Além das demonstrações financeiras da empresa, que aqui o investidor ele vai ter acesso à demonstração de resultado do exercício, que é a DRE, ele vai ter ideia de quanto foi o EBITDA da empresa, quanto foi o investimento que ela fez, qual é o capital de giro que ela tem, qual é a margem de crescimento que ela tem, que ela teve no ano. Eu vou ter aqui o parecer dos auditores independentes. Esse parecer dos auditores independentes ele é importantíssimo, porque ele vai fiscalizar a empresa. Os auditores eles vão praticamente fazer o papel de fiscais, né, onde eles vão estar vendo a adequação da empresa às normas existentes no mercado, a lei e as normas demandadas tanto pela Bolsa de Valores, quanto pela CVM, quanto por outros reguladores, né? Mas por que a importância desses auditores independentes? Porque eles têm que aferir, né? Aferir se as empresas, né? Se todas essas empresas que estão na listagem da Bolsa de Valores, elas estão respeitando esses processos e estão sendo transparentes com os investidores, né? Porque se for transparente com os investidores, aí sim elas vão estar significativamente, né, respeitando essas normas. E aí tem também uma coisa, tem o parecer do Conselho Fiscal. O que é o Conselho Fiscal? O Conselho Fiscal é um órgão dentro da empresa, tá, que pode ser formado por acionistas, tá, ou pode ser formado por acionistas, tá, e pessoas do mercado. Como assim, Paulo, pessoas do mercado? Vocês seriam profissionais do mercado de conhecimento, né, autoconhecimento e reputação ilibada. Ou seja, pessoas que são profundos conhecedores do mercado de capitais e que têm lá a reputação mais transparente possível, tá? Então, quando a gente fala desse conselho fiscal, né, a ideia deles é fiscalizar todas as atribuições que são feitas pela administração da empresa e fiscalizar também, né, acompanhar a auditoria da empresa, tá? Essa é a principal ideia desse conselho fiscal, tá? E também, sobre a empresa, há a questão dos votos, tá? Onde eu vou ter que ter uma política de votos que vai ser totalmente descrita. Lembrando que o documento mais importante de uma empresa SA chama-se Estatuto Social, que lá é que vai ser o regulamento de como essa empresa funciona, tá? E lembrando que, por ser uma empresa SA, ela vai ter uma reunião, na que a gente chama de Assembleia Geral Ordinária. Então, eu vou ter uma assembleia que ela vai ser composta pelos acionistas da empresa, aonde eles vão deliberar alguns assuntos, como a aprovação do novo presidente, aprovação de salários, aprovação de quanto vai ser o teto de distribuição dos dividendos, ou se não vai ter distribuição, vai ter reinvestimentos, vai ter que aprovar as contas, os gastos que foram feitos nesse ano e os gastos que serão feitos no ano posterior, né? Então, essa Assembleia Geral Ordinária é composta pelos acionistas que são os principais donos da empresa SA, né? Normalmente, são pessoas que detêm aí 10%, 30%, né, da fatia da empresa SA de ações. Então, pensei que é uma galera que tem muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Tá? E nós vamos seguindo aqui, tá? Ainda como direito dos acionistas, né, nós temos aqui direito a propor ações indenizatórias, né, em benefício da companhia. O que seria isso aqui? Existe no mercado de ações dois tipos de investidores. Existem os grandes investidores, né, que eles vão ter vários nomes aí, que são nomes, vamos dizer assim, chamativos no mercado, que a gente tem aí como Tubarão, como players, né, como markets, né, como jogadores, né, como os grandes investidores, tá? Esses grandes investidores, às vezes, eles passam do limite, porque como eles detêm o poder da companhia, eles podem passar por cima do direito desse acionista aqui, que é o acionista minoritário, né? Os acionistas minoritários são aquelas pessoas que têm uma quantidade menor de ações, tá? Pode ser até aquele que tem uma, né? Mas o que esse acionista minoritário é protegido?
De repente, uma ideia, né? Vamos supor que esse acionista controlador da empresa, ele começa a endividar, né? Esse presidente da empresa começa a endividar a empresa e até agora ninguém, vamos dizer assim, faz como é que eu vou te dizer? Ninguém tomou uma iniciativa de punir ou frear o cara, né? Esse acionista minoritário aqui, ele pode mover uma ação, só ele, tá? Desde que ele comprove, e aí ele consegue fazer com que haja ou uma nova assembleia, ou isso aqui, ó, uma mudança do estatuto, tá? Ou seja, isso daí está descrito no artigo 109 da Lei das SAs, tá? Ou seja, o acionista minoritário ele pode fazer, tá, uma manifestação, caso não ouvido, ele pode procurar tribunais, tribunal que a gente chama de, esqueci o nome, é um tribunal particular, e esse tribunal particular, eles podem procurar reverter situações de endividamento da empresa, ou se há situações que houve até uma mudança estatutária que prejudicou esses acionistas minoritários. Então, isso aí é bem protegido. Isso tem a ver com parâmetros de governança, tá? E um dos direitos, esse aqui, aí vamos ter que estudar direitinho, porque ele cai muito em prova, tá? É o tag along. O que que é tag along? Já ouviu esse termo? Já. Tá? Sabe o que que é esse termo? Tag along? Não. Não. Tag along é assim, ó, é a mudança de controle. Ou seja, imagina que a tua empresa SA, Bradesco, tem um dono. Esse dono hoje é a Fundação Bradesco, que detém a maior parte das ações do Bradesco. E imagina que a Fundação Bradesco decide vender o Bradesco, né? Aí o que que ela faz? Ela pega, né, e ela vai colocar essa venda a mercado, ou seja, vai vender as suas ações, qual que é a maior titular das ações, e o novo controlador vai ter que assumir algumas obrigações. Então, o tag along, em outras palavras, é a mudança de controle, ou seja, a mudança de novos controladores. Eu vou mudar os donos da empresa, tá? Mas aí eu tenho um direito que é obrigatório, e esse direito ele protege os acionistas, conhecidos como minoritários, né? Então, a gente tem alguns direitos de proteção. Qual é esse direito principal que nós temos que estudar para a prova? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, que são os 70%. Tá ali, 80%, tá? Então, o motivo principal é esse aqui, ó. Então, olha só, caso a empresa seja vendida, né, o novo bloco ele vai ser obrigado, né, a comprar, a assumir os acionistas minoritários, né, fazendo uma oferta pública de até 80% do valor das ações, tá? Pago aos acionistas do bloco de controle. Exemplo, vamos supor, novamente, o Bradesco foi vendido, a Fundação Bradesco vendeu para um novo acionista, sei lá, Itaú, exemplo, né? Vamos supor que a ação do Bradesco hoje no mercado custa R$ 25, mas na hora que o cara foi vender lá, os controladores, eles venderam por R$ 30 a ação, né? Então, o tag along ele garante que os acionistas que são minoritários, aqueles que têm uma ação, 1.000 ações, 100 ações, ou então uma fração menor, eles vão ter que receber até 80% do valor pago para os acionistas de controle, né? Então, se foi 35, vai ter que receber 80% do valor pago para esses acionistas, tá? Então, isso é o tag along, tá? Então, o tag along nós vamos estudar novamente ele, porque ele existe algumas diferenças quando a gente vê níveis de mercado, mas a priori eu quero que você entenda o seguinte: o tag along Bovespa tradicional, esse que seria o nome correto, o tag along Bovespa tradicional, ele protege o acionista minoritário em 80%. O que que seria isso? Né? Ele protege o acionista minoritário em 80%, o Bovespa tradicional, ou B3 tradicional. O que que seria isso? Que o novo controlador ele vai ter que pagar, né, 80% do valor, né, que ele gastou com as ações do controlador, ele vai ter que comprar as ações dos minoritários. Né? Ele vai ter que pagar 80% do valor para eles. Tá? Então, isso aí é que a gente precisa saber com calma. Como é que isso vem em prova? Perguntas bem simples. Exemplo,
né? Eles vão contar uma historinha, vão dizer, olha, a empresa XYZ tinha não sei quantas milhões de ações no mercado, o seu maior controlador tinha 50%, 60% do controle da companhia, e ele decidiu realizar o processo de tag along, né? Aí ela conta essa baboseira todinha, e lá no final pergunta, qual é o percentual garantido para os acionistas minoritários? 80%. Tá? Outra pergunta que eu já vi foi assim, né? Olha, uma empresa SA, né? Ela manifestou o processo de tag along que consiste em, né? Aí tu vai ter que achar a alternativa correta que diz, né? Em caso de mudança do novo controlador, o novo controlador tem que garantir 80% do preço das ações para os acionistas minoritários. Mais ou menos assim, sempre questões complementares. Coisas para que na tua prova, uma questão ou zero disso, tá? Só a nível de conhecimento. Você tomar café para acordar, é? É porque eu cortei, em 90 dias eu vou ter que cortar açúcar, né? E glúten. Então, hoje eu fiquei muito lenta, porque não tive nada de açúcar adoçado. Aí parece que Açúcar? eu tô. É, para poder refazer meus exames. Açúcar e glúten? Vai fazer a apresentação, é? Como? Normalmente o pessoal que trabalha com malha assim faz esses. Não, professor, é porque assim, eu tenho aquele problema lá da tiroidite. Ah, tu vai ter que fazer o exame para controle, né? E isso aí, o meu hormônio de autoimune deu muito alto. Então, a única alternativa é reduzir esses fatores e acompanhar o exame daqui a 90 dias. Entendi. Aí é isso, por isso. Vamos lá. Saindo do tag along, indo para o novo direito, nós vamos ter o direito de subscrição, tá? Só que eu vou explicar um pouquinho diferente esse direito de subscrição. Vou explicar com um desenhozinho para ficar mais fácil de entender, tá? Então, imagina o seguinte, vamos lá, vou montar meu esquema aqui e eu já vou te explicar. Então, a gente tem a empresa CA. Nossa, parece que o calor chegou em peso agora, né? E hoje fez muito calor. Fazendo CA. Muito quente. Isso aqui, assim, assim. Bom, vamos lá, vamos entender isso aqui. Olha só o que que acontece. Eu vou colocar aqui uma canetinha diferente, vamos entender esse processo, né? Tudo certo aí? Tava ajeitando o cabelo. Beleza. Então, olha só, tá com cara de quem tá batido mesmo. E fiquei. Eu senti, sabe? Hoje eu comi tudo regrado. Tá com cara de quem tá batido. Então, bora terminar isso aqui, para descansar, que a Stephanie não vai vir mesmo hoje. E amanhã eu vou dar aula nesse projeto que ela tá lá. Então, É? mas tu pode assistir, vai ser sobre investimento, mercado, cenários, investimentos e outras coisas. Vai ser Bem, onde? No Instagram, né? Vai passar onde? vai ser um software que eles têm, eu não sei te explicar, acho que é do Google, aquele Meeting, né? Mas aí você tem Meet? aí tem o link de acesso.
É bom assistir para te ver como é que tá os cenários. Então, vamos Eu lá. quero ver. É bom. Olha lá, então quando a gente fala de empresa SA e a gente está falando de direito de subscrição, acontece isso aqui, né? Então a empresa SA, né? Uma vez na vida, ela foi lá e abriu o seu capital em ações, né? Quando ela faz isso, ela vai emitir as ações e quem compra essas ações a gente chama de acionista, né? Chama de acionista, né? Então a empresa vai lá, pega uma parte do capital dela, emite ações e depois vende para o mercado e o cara que comprar é acionista, né? Existem duas formas de ter subscrição de ações, né? Direito de subscrição é quando eu faço uma oferta fechada, eu faço um IPO fechado. É a mesma história do IPO, vou fazer uma oferta pública. Só que a oferta pública, ela já diz no nome, é pública, é para todo mundo que queira participar. Já o direito de subscrição, ele é fechado, a gente chama ele de underwrite, né? Ele é feito apenas para esse cara aqui, ó, quem é acionista. Então, só vai participar desse direito, dessa oferta, quem for acionista da empresa. Por que a empresa faz isso? Tem vários fatores, dois deles é bom a gente conhecer. Primeiro, a empresa ela pode dar um lucro muito grande e, de repente, ela não quer, por exemplo, pegar esse dinheiro e redistribuir para os acionistas, ela quer se reinvestir, né? Então, o que ela faz? Ela incorpora esse capital, aumenta o capital social dela e depois ela vai emitir ações com a preferência de compra. Então, só quem vai poder comprar é acionista. O segundo motivo é o seguinte: um grande controlador, né, ou seja, uma das pessoas que tem o maior número de ações dessa empresa, ele pode dizer o seguinte: eu não quero mais ser acionista dessa empresa, só que o cara tem uma relevância de e tem 10% da companhia, 20% da companhia, 30% da companhia. Ele não vai vender as ações dele a mercado. Tá? A CVM exige que feita uma oferta, que é chamada de distribuição, que essa oferta vai ser primeiro, ele vai passar, vamos dizer assim, ele vai oferecer para os acionistas da empresa essa oferta. Tá? Para você entender melhor, funciona basicamente assim. Imagina só essa situação. Imagina que você, Juliana, você é acionista da Petrobras, da Petro 4, tá? E a Petro 4, você tem 1.000 ações dela. 1.000 ações da Petrobras hoje está dando mais ou menos 32.056 centavos. 32.560. Isso aqui é 1.000 ações da Petrobras hoje, 32.560, certo? Isso aqui é as tuas ações. Cada ação da Petrobras, ação custa no mercado. O que é mercado quando eu digo? Se você for lá no home broker, for querer comprar agora, é o preço dela, né? Qual é o preço de cada uma delas? Hoje mercado fechou. de ações, né? Hoje fechou 32,56, né? Por isso que eu disse que tu tem 1.000 ações aí, né? 32,56, tá? E aí o que acontece? A empresa ela decide fazer esse processo de subscrição. E como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar assim. Quando o processo de subscrição for feito, vai ter uma oferta para você que vai dizer assim: olha, Juliana, a ação no mercado custa, né? A ação no mercado custa 32,56, né? Na subscrição, né? Eu vou botar até o termo em inglês para te saber, no underwrite, tá? No underwrite, tá? O preço é de R$ 25. Aí tu diz assim, poxa, eu vou querer participar disso, porque o preço lá no mercado está R$ 32,56. Para mim está saindo 25. Eu vou querer, isso é vantagem para mim. Aí tu vai querer exercer teu direito? Vai, né? Tu vai entrar em contato lá na tua corretora, a corretora ela vai emitir, tu vai participar desse leilão, vai deixar a tua ordem registrada, e quando for no dia da liquidação, essas ações vêm pro teu, vamos dizer, para a tua barra já com preço combinado. Só que tem um detalhe, a empresa ela vai ter que disponibilizar uma quantidade de ações. Não é assim, eu quero comprar quantas ações eu quiser. Por exemplo, tu tem 1.000 ações, a empresa ela só disponibilizou para você 500 ações.
Então, você pode exercer esse seu direito de subscrição, tá? E esse direito de subscrição que você exercer, ele vai te dar direito a 500 ações, tá? Quanto é que seria 500 ações, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma continha aqui. 500 ações vezes 25, tá? Quanto é que dá isso aqui? 0,0. Deixar uma calculadora rapidinho, não perder tempo. Então, aqui eu tenho 500 vezes 25. Ó, para participar disso, 12.500, certo? Só que olha só o detalhe mais ilegal da subscrição. Se você fosse comprar 500 ações no mercado, quanto que você ia pagar? 32,56, certo? Quanto que isso ia dar? Então, vem aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu limpo. Esse negócio não quer limpar. Tá? Então, eu venho aqui, 500, tá? Vezes 32,56. Você ia ter que gastar, para ter essa quantidade de ação, 16.280. Tá? E olha só o que é legal, né? Você gastou um dinheiro menor e você pode ter duas opções. Ou você aumenta a sua participação, ou você faz um trade. Ou seja, você comprou por 12.500 e vende lá no mercado por 16.280 e bota o lucro no bolso, né? Então, se você fizer isso, né? Vamos ver quanto é que a gente vai dar. Então, eu tenho aqui 16.280 menos 12.500, né? O lucro que tu vai ter nessa operação, ele vai ser de 3.780 reais, né? 3.780 reais. O lucro que você fez na operação com essa com essa questão de subscrição, ou seja, compra com um preço menor, vende para o outro, porque tu teve o direito de comprar menor, né? E detalhe, vai pagar imposto, Paulo? Paga, né? Na realidade, tu só paga se tu vender acima de 20 mil. Tu não vendeu acima de 20 mil, tu vendeu 16.280, né? Então, tu não pagaria imposto se no mês tu tivesse feito só isso. Mas para questões de prova, que é a prova pergunta, né? Paga, e tu vai pagar um imposto de renda aqui de 15%, tá? Quanto é que seria com o imposto? Né? Lembrando que tu não vai fazer esse cálculo na prova, isso aqui é só demonstração, tá? Então, você vai pagar 380 vezes 0,15, tá? Você vai pagar de imposto 500, né? 567 reais. Mesmo assim, você teve um grande lucro, tá? Então, olha só, a subscrição, ela é isso. A subscrição é você poder, né? Você vai ter lá como é que a gente diz, né? Você vai ter lá um direito de subscrever um papel com um preço menor, tá? Só que tu vai ter uma quantidade de ações já especificadas para você exercer, você não vai poder comprar a quantidade que você quer, tá? E quando você comprar, né, você tem o direito, se você quiser, de vender no mercado à vista pelo preço que está custando. Ou seja, compra um preço mais baixo e vende com um preço mais alto, né? Só quem pode participar é quem é acionista da empresa. Como é que isso vem em prova? A prova diz bem assim: o investidor que não é acionista da empresa ou que está lá no mercado, ele quer comprar ações através de direito de subscrição da empresa XYZ. Ele pode? Não. Ele só vai poder se ele for o quê? Acionista. Se ele não for acionista, ou seja, quem é acionista? Quem já comprou uma ação. Se você tiver uma ação da empresa, você já tem direito a participar do direito de subscrição, tá? Tranquilo? Deu para entender isso aqui? Vamos Entendi, fazer só um, compra aí. Pode falar. isso. Vamos fazer um resuminho só para te ter aí no teu caderno para facilitar teu entendimento para a prova. Coloca assim: direito de subscrição. Se você levar só isso para a prova, já está ótimo. Já. Permite ao acionista Sim. adquirir ações da companhia
através de uma oferta fechada, através de uma oferta fechada. Ponto. Aí tu coloca uma OBS, observação. É. Caso o acionista venda suas ações a mercado e tenha lucro, caso o acionista venda suas ações a mercado e tenha lucro, paga 15% de imposto de renda, tá? Paga 15% de imposto de renda. Só se ele tiver lucro, né? Só se ele Mas tiver lucro. Mas como tu falou, Na vida tu me falou o real, valor, 20 mil, não foi? na vida real, Sim, né? se ele vender ali abaixo de até 20 Inferior mil, a 20, ele não paga, né? não, até 20 mil. Se ele vender até 20 mil, ele não paga. Ele não paga. É venda. Ele vendeu 16 Mas mil. isso na, Isso na vida real só. Na mas tua isso só prova, na tua prova agora na não. prova eu entendo que se ele vendeu, ele teve lucro, ele vai pagar os 15%, né? Isso. Tá. Esse detalhe é mais para o CEA. O CEA é mais específico, mais detalhado, entendeu? Tá. Certinho. Então, a gente entendeu aqui o direito de subscrição. Isso aqui é muito legal. Eu tenho uma aluna minha do Santander, que ela ficou felizíssima. Hoje eu liguei para ela, falei bem assim, ela tem um valor pequenininho que ela tá botando de pouquinho, né? Aí ela começou comigo a investir em outubro, depois de uma aula de CPA 20. Eu olhei, mandei uma mensagem para ela, sabe quanto é que está rendendo tua ação? 12,56%. Ela, top! Detalhe, tu vai receber dividendos. Aí ela disse, vou comprar mais. É isso mesmo. O mercado ele só dá susto até o momento que você não conhece. Depois que você conhece, É, passa a ser uma delícia. Lógico, você também tem que investir em outros produtos. Eu recomendo muito os investidores a ter diversificação. Você ter CDB, LCI, LCA, câmbio, ações, misturar tudo. É melhor. Vamos lá. Bonificações. Bonificações é um exemplo bem parecido, tá? Deixa eu ver se eu consigo resgatar. Tá aqui. Consegui resgatar isso aqui. A bonificação, tá? Olha só, a bonificação é um exemplo bem parecido com a subscrição, só que eu vou mudar uma coisinha aqui, ó. Vai continuar sendo acionistas. Deixa eu ver aqui. É isso aqui que eu vou mudar. Bonificação. Chegou do trabalho agora, foi? não, eu tive consulta, eu ia para academia, né, depois do trabalho, e eu tive consulta com a psicóloga. Eu faço uma sessão a cada 15 dias, aí é mais a questão de trabalho, de organização no trabalho e tal, que eu exponho Ah, para mas é ela. bom, porque o banco da gente doido. Aí assim, tem situações até para que eu possa ter uma maneira melhor de resolver uma questão ou outra, né? O cliente traz muita situação ruim para a gente. Até a áurea do cliente é ruim, mano. Mexe com a gente. Sim, é. Aí Vamos eu lá. faço. Mas tem que fazer mesmo. Eu aconselho todo bancário, eu acho que todo mundo tinha que fazer É. consulta, né? Como eu já estou num estágio mais louco, eu vou com o psiquiatra lá, eu tenho mais jogo. Eu tomo um remedinho de tarja preta lá. Senão eu quero matar todo mundo. Eita, mas é verdade, eu tenho que ter esse negócio.
É porque o meu nível de adrenalina no corpo é tão alto, mas tão alto, que eu consigo ficar 3, 4 dias sem dormir direto. É mesmo, é Por isso que eu pego um livro e detono assim, vlap, entendeu? rápido, né? Por isso que eu pego o negócio, mato um curso rápido, porque assim, aí eu tomo esse remédio, que é para ele diminuir as taxas de adrenalina, diminuir a ansiedade, aí ele deixa você mais cansado, aí você relaxa. Relaxa, né? É, é por isso que eu corria, fazia atividade física, fazia um monte de coisa, mesmo gordo, eu não canso, entendeu? Não canso não. Agora eu canso. Aí tu bota mais os efeitos do Covid, que agora é que eu estou recuperando o organismo do Covid. É, é isso mesmo. Vamos. Covid deixa Covid é várias coisas, cruel. várias situações difíceis. Olha lá, é muito parecido, mas não é igual. Olha lá. A gente falou de subscrição, underwrite. Eu estou falando de bonificação. Tu pode até botar do lado da tua anotação aí, no slide, tu imprimiu, bonificação, tu pode escrever assim, distribuição de ações. Distribuição de ações. Né? Distribuição de ações. Pode escrever do lado de bonificações, para você ficar mais familiarizada com o termo. Né? Bonificação, Sim. distribuição de ações. O que seria essa bonificação? Imagina só, a empresa SA, ela abriu o capital dela uma vez, vendeu as ações, o pessoal foi lá, comprou e se tornou acionista, certo? A empresa SA, ela descobriu o seguinte, que ela está precisando se reinvestir. Ela precisa pegar esse lucro que ela está tendo e reinvestir no próprio negócio para que daqui a alguns anos ela dê retorno. Aí o que ela faz? Ela pega e faz o seguinte, ela aumenta esse capital social, porque ela não vai distribuir o lucro, ela vai gerar mais ações, e ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai dar de graça ações para os acionistas. Então, olha só o meu exemplo aqui. Juliana tem Petro 4. Quantas ações tu tem? 1.000 ações. Quanto que tu gastou? 32.560. Quanto custa cada ação? 32,56. Aí vem aqui. A ação no mercado custa 32,56. Na bonificação, ela vem de graça para ti. Ou seja, vê da empresa te dar dividendos, que seria em dinheiro, ela te dá ações. Ela decidiu te dar 500 ações de bonificação. Qual é o custo dessas ações para ti? Zero. Zero. Zero, 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 zero. E aí, pô, tu recebeu 500 ações de graça. O que que tu faz? Se tu quiser, tu pode ficar com elas. Aí tu passa a ter 1.500 ações da empresa. Quando ela distribuir dividendos, tu ganha mais. Mas se tu não quiser fazer dinheiro, tu pega essas 500 ações que tu fez de graça e vende. Qual é o lucro que tu teve? 16.280. Quanto que tu vai pagar de imposto? 2.444, que é 15% da alíquota de imposto. Mas, em compensação, tu teve quase 14 mil. Não, tu teve 14 mil de lucro aí. Tá? Então, isso é uma situação que acontece no mercado de ações. Existem empresas que fazem isso, tá? Em momentos oportunos, elas preferem não distribuir o capital, elas preferem que você fique com as ações, e elas fazem isso para aumentar a sua liquidez. Tá? Então, tem esse detalhe aí. Tá? Então, vamos botar algumas observações aí para você. Anote aí no seu caderno a seguinte informação. O processo ocorre o processo ocorre quando o capital social da empresa SA aumenta, quando o capital social da empresa SA aumenta e a empresa opta por realizar distribuição de ações para seus acionistas. E a empresa opta por realizar distribuição de ações para seus acionistas. Tá? Aí bota uma observação. Observaçãozinha aí. Caso o investidor venda e tenha lucro, ele paga 15% de imposto de renda. Caso o investidor venda e tenha lucro, ele paga
15% de imposto de renda. Tá? Caso o investidor venda e tenha lucro, ele paga 15% de imposto de renda. Tá? Lógico que isso não é algo que vai acontecer assim de uma hora para outra, que tu vai ver um ganho assim astronômico na tua conta. Não. Isso daí acontece, tá? Tem uns momentos em que vamos dizer assim, essas ações ocorrem, tá? E quando elas ocorrem, esse movimento, você se beneficia. Então, por isso que o pessoal diz assim que investimento em ações é para longo prazo, porque você vai comprando um pouquinho cada mês, cada mês, cada mês, e aí você vai recebendo dividendos, pode participar de subscrição, e vai chegar uma hora que a tua carteira de ações vai ser grande e que a empresa pode fazer esse processo de subscrição e você realiza o lucro dos papéis. E com isso você acaba ganhando um valor maior nos mercados, tá? Então, existe essa possibilidade, tá? Mas, assim, eu sempre digo para os alunos, isso não é do dia para a noite. Porque o pessoal pensa assim, eu vou começar a investir na bolsa amanhã. Não, não, isso aqui não funciona assim, tá? Tranquilo. Então, vamos nós aqui, tá? Não, falta mais um. Então, deixa eu falar dele, que aí eu volto e falo uma outra observação sobre imposto de renda para você, tá? Eu vou falar dele, depois eu volto para falar isso aqui. Vou falar de juros ao capital, tá? O que é juros ao capital? Tá? Não tem a renda fixa, que a gente recebe uma remuneração de juros? Sim. Você vai lá, deposita R$ 1.000 e fica todo mês recebendo juros, né? Olha o que pode acontecer. A empresa SA, ela pode pensar numa alternativa. Por exemplo, quem faz muito isso é banco, tá? Bradesco, Itaú, Santander, B3SA3, qual é a outra ação que faz isso também? Magazine Luiza, qual é a outra que faz? Banco do Brasil, Banco BTG Pactual. O que essas empresas fazem? Você, além de ganhar os dividendos, eles te pagam juros ao capital. Então, normalmente, quando você fica muito tempo com o dinheiro parado lá, eles vão remunerando as tuas ações mês a mês. Tem umas que pagam 0,03, né? Tem umas que pagam, é como se fosse 0,30% ao mês. Tem umas que pagam 0,20, tem outras que pagam 0,70, né, de juros ao capital. Esse dinheiro vai caindo na tua conta corrente e vai adicionando teu ganho. O que é legal? Isso tem um lado benéfico para a empresa, que ela vai abater imposto de renda, e tem um lado benéfico para o investidor, porque o investidor ele tem mais uma fonte de renda, uma renda passiva. Né? Então, o que eu quero que tu coloque na tua prova? Né? Um comentário. Né? Juros ao capital é quando a empresa decide, juros capital, tá? É quando a empresa decide, tá? É quando a empresa decide remunerar as ações dos acionistas utilizando uma taxa de juros e o ganho será tributado em 15% de imposto de renda. Beleza? Ok. Aí tu pode colocar uma seguinte comentário. Não, agora não. Deixa para depois, que ainda tem mais uma turminha aqui para eu falar. Tá? Dividendos. Esse aqui é legal. A empresa dá o lucro, você ganha os dividendos, só que você paga, sabe quanto de imposto pelos dividendos? Nada.
Você sendo pessoa física, você recebe limpinho, porque os dividendos vêm depois dos impostos recolhidos, tá? Como o imposto de renda sobre a pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, os dividendos, o investidor, pessoa física, não paga nada, né? Por isso que eu digo para os meus alunos, pô, você quer se aposentar bem? Digo, tu gosta do teu banco? Gosta. Então faz o seguinte, monta uma carteira para ti só de ações do Bradesco, só de ações do Itaú, que é o banco que trabalha, é o Santander, né? Aí vai chegar uma época, quanto mais ações você tiver, olha o que vai acontecer. Tu vai receber, por exemplo, no mesmo momento que tu receber a PL do Santander, ou a PL do Bradesco, a PL de uma coisa, tu vai estar recebendo dividendos. Só que tem um detalhe. A PL, quando tu ganha, ela é tributada no imposto de renda. Os Sim. dividendos não. Os dividendos não são. E aí, Paulo, é muito caro comprar ação se eu te contar que as ações de banco custam o preço de um Big Mac. Mentira, é? O Bradesco é R$ 23. Nossa. Banco do Brasil é 33, 32, e por aí vai. Então, olha só, o pessoal pensa que é caro investir em ação. Não, Sim. é caro você não guardar dinheiro, entendeu? Então, imagina, Caro é comer Big Mac. eu também não, mas eu matei a vontade foi esse final de semana, faz um tempão, milênios, anos, que eu não sabia o que era comer Big Mac. Sim. Então, imagina só, imagina que tu trabalhou durante 10 anos no banco, fez uma carreira grande lá no banco, né? Você foi guardando uma parte da sua PL, foi investindo e foi comprando ações do banco. Vai chegar uma época que quando você se aposentar, o banco ele paga lucro e dividendos de 3 em 3 meses. Então, de 3 em 3 meses vai cair um dinheirinho lá na tua conta, né? Que você não estava esperando. Então, tem essa possibilidade. Eu conheço ex-bancários que fizeram isso, tem grana hoje, tem 200 mil na conta, tem cento, Eu cento e posso pouco fazer mil. isso trabalhando no banco? Pode, Posso? pode. É porque, só que assim, eu não posso fazer, eu tenho uma empresa que faça para É, mim, né? você tem que ter um assessor de investimento para fazer Um isso. assessor. Pode ser comigo ou com a Ágora, lá do Bradesco, tá? Então tem que ter. Por exemplo, eu tenho deixa eu ver, não, eu tenho vários alunos meus do Bradesco que têm conta comigo, tá? É. E o que que Fácil. precisa para ter conta na Fine? É só entrar no meu site e preencher o cadastro. Facinho, facinho, facinho. Aí faz o Pix Tá. e aí game over, entendeu? Mas é muito tranquilo. Por exemplo, você vai fazendo vamos dizer assim, uma carteira de ações. Compra Bradesco, banco que tu trabalha, pá, 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 pô, quando chegar lá na frente, né? Vamos supor, tu com, sei lá, tem 1.000 ações do Bradesco. O Bradesco diz assim, eu vou pagar R$ 2 de dividendos. Tu vai receber 2.000. Aí eu tenho 20 mil ações do Bradesco. O Bradesco diz, eu vou pagar R$ 2 de dividendo. Tu recebe 20 mil, ou 40 mil. Então, por aí vai. Então, quando tu vê, quanto mais ações tu tiver, melhor para ti. E detalhe, tu ainda tem a valorização do papel, né? Por exemplo, tu comprou a 23, foi para 40, tu vende nesse spread. Quando cair, tu compra de novo, Uhum. entendeu? Então, tem todos esses detalhes, né? Eu faço esse controle para o pessoal lá, para os alunos. Aí eu fico avisando para eles, ó, compra, vende, compra, vende, né? E muitos que saíram, né, do Bradesco, né, pegaram a sua rescisão e colocaram lá comigo, né? Por exemplo, tem um aluno que está em Itacoatiara agora, ele é ex-Bradesco, trabalhava lá na Cidade Nova, se eu não me engano, né? Ele está com um projeto de montar uma empresa. Ele começou a investir comigo em ações, está tirando lá os lucros que ele está tendo, né? E está investindo no negócio dele, entendeu? Aí fica assim, vai para o Legal. negócio, volta para a empresa, volta para lá para reinvestir, tá. E ele tá indo bem. Eu até chamei ele para trabalhar comigo, mas ele enjoou dessa área bancária, né? E essa semana tem uma outra que saiu do Bradesco, aí foi visitar a mãe, que a mãe mora na Suíça, e está voltando agora e ela está querendo voltar para o mercado. Eu disse para ela, se você quiser trabalhar comigo, né? Então, basicamente, a Fale está virando ex-Bradesco, né? Porque praticamente o que tem de Bradesco ali dentro, né? Tem 5 pessoas, 3 são ex-Bradesco, entendeu? Então, e tem mais 2 ex-Bradesco para entrar. Então, é assim. Então, você tem aí uma possibilidade. Tá? Infelizmente, por exemplo, essa pandemia criou uma espécie de cultura de investimento no pessoal, porque o pessoal não viu que não tinha de onde tirar um segundo ganho, né? E aí só dá para Sim. tirar se guardar, né?
Sim. Essa é a situação. Então, aqui, dividendos é zero, pessoa física não paga. Paulo, e se for pessoa jurídica, vai pagar um imposto. Qual é a alíquota? A alíquota não se cobra na tua prova, e em prova nenhuma, porque vai depender do regime tributário que essa empresa tem. Se é simples nacional, se é lucro presumido, se é lucro real, se é EIRELI. Então, vai depender desse tipo de empresa, entendeu? Porque cada uma tem uma tributação totalmente diferente, certo? De Certo. boas? Paulo, rapidinho. Pode falar. Rapidinho. Caso uma pessoa física receba os dividendos, né? É Uhum, isso? isso. Ela não vai pagar Ela não paga imposto de renda pessoa física. imposto de renda. Aham. E se ela for PJ, ela paga, né? Se for pessoa jurídica, paga. Tá. Esse juros ao capital é quando a empresa decide remunerar as ações dos acionistas utilizando a taxa de juros e o ganho será tributado em 15% do IR. Isso, tanto pessoa física quanto jurídica. Tá. IR. Não, esse R aí é só pessoa física, esses 15%, pessoa jurídica é outro. Mas, Tá. Esse mas 15% PF, né? esses 15% que eu falei também da subscrição e bônus do capital, também é só para pessoa física. Para pessoa jurídica é outra alíquota. Mas o importante é tu saber que para essas daí, tanto faz se pessoa física ou jurídica vai pagar. Entendeu? Só Tá. dividendos que o cara é Então, isento. assim, esse percentual, ele não cai. Ele só Da disse paga jurídica, ou não não. paga, é isso? Se for jurídica, ele vai perguntar, paga ou não paga? Paga. Certo. Entendeu? Só Só isso. para entender. Esse percentual é sempre pessoa física, tá? Tá. Anotei. Paulo, rapidinho, tu falou juros ao capital, o dividendo foi quando você tocou na questão da PL, Isso. O dividendo, a e pessoa não que física na pessoa física não pague o não paga, IR. só a jurídica. Beleza? Beleza? Tudo ok aí? Alguma Ok. dúvida? Eu vou deixar para falar disso aqui amanhã. Isso aqui, a gente vai ver operações no mercado à vista de ações. Amanhã não, né? Amanhã tem um negócio lá da palestra. Amanhã é terça, né? Quarta-feira. Ah, tá. A gente vai ter isso aqui das operações de ações, tá? E nós vamos ter aqui, falar um pouquinho sobre a IPO, mas isso aqui praticamente a gente só vai pincelar, porque nós já conversamos sobre várias vezes sobre isso. A gente vai só aprofundar, tá? A gente vai ver o que que dispõe, porque a gente precisa saber o que que a norma fala, a CVM, quais são os tipos de garantia, como é que é formado todo esse processo do IPO, o prospecto, né? Então, a gente vai ter que ter esse trabalhão, o que que é uma oferta primária e secundária, tá? O que que é um follow-on? Até já comentei superficial com vocês. O código da Ambima para melhores práticas de ofertas públicas de distribuição, tá? E aí, nosso último momento desse módulo, a gente vai falar sobre, né, o que a gente chama de governança corporativa e o que a gente vai chamar de análise técnica e análise fundamentalista. E quando a gente chegar aqui, a gente acabou todo esse processo, né? Esse processo aqui das ações. A gente vai falar de renda fixa depois disso, tá? Tá. Tranquilo? Vai dando uma lida para quando a gente for chegar nisso aqui, a gente as dúvidas, né? Porque aí quando eu for explicando, a gente Renda dando dúvida. variável, né? É, então vai dando uma lida nisso, quando a gente chegar, já tem as dúvidas. Uhum.
Aí amanhã não vai ter por causa disso. Aí quarta quarta a gente volta, quinta a gente volta, sexta vai ter que dar aula de qualquer jeito, sexta na aula. E aí a gente vai matando, já acho que já termina renda fixa e renda variável, já para começar fundo de investimento. Aí eu acho que eu Tá. vou, antes de eu começar fundo de investimento, eu vou primeiro falar de previdência, porque previdência eu preciso de 30 minutos. É pouquinho, né? Que É, sei lá. Tá, previdência eu preciso de 30 minutos, aí eu acho que eu vou falar de gestão de risco, que eu preciso de 1 hora, entendeu? Aí depois a gente deixa só os fundos de investimento para o final e tá. que a gente demora. Tranquilo? Tá bom. Tu acha que tu tá Ok, conseguindo Paulo. aprender? Tá tranquilo contigo dessa forma? Eu tô conseguindo aprender. A parte assim mais complicada para mim é quando envolve a interpretação das fórmulas que foi a gente teve na última aula. É Entendi, isso. entendi.